23 de maio de 2020, sábado, lição 9, jovens. Tema da semana, relacionamentos. Texto-chave, leia o texto bíblico desta semana, 1 Coríntios 5, de 1 a 16. Os relacionamentos são importantes. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. 1 João 4, 20. Nosso relacionamento com Deus é provado e fortalecido também por meio dos relacionamentos humanos. Em outras palavras, com quem nos relacionamos e o que fazemos pelo próximo revelam o tipo de cristãos que somos. Sem a interação humana, a religião não passa de teoria. Não é de admirar que o diabo ataque os relacionamentos. Por exemplo, o pai que é ausente na educação do filho poderá transmitir a ele a imagem de que Deus também seja um pai desinteressado na humanidade. A mãe, que é queixosa e rancorosa, fará com que o filho pense que, ao passar dificuldades na vida, Deus o abandonou. Assim, o inimigo ataca os relacionamentos humanos com o objetivo de atrapalhar nosso relacionamento com Deus. Ele procura destruir o relacionamento matrimonial. Ele ataca o relacionamento entre pais e filhos. Ele faz tudo o que pode para corromper qualquer interação entre amigos e irmãos em Cristo. Se ele conseguir macular os relacionamentos, conseguirá limitar nossa capacidade de compreender a Deus. O principal ataque de Satanás tem sido contra a família, especialmente os cônjuges. Todo relacionamento saudável é uma avenida para se conhecer a Deus. Por exemplo, a amizade sincera e verdadeira revela Jesus, o amigo mais chegado que um irmão. O casamento, o mais íntimo dos relacionamentos humanos, nos dá um vislumbre da própria Trindade. Nesta semana, iremos examinar alguns aspectos dos relacionamentos. Fim da lição. 24 de maio, domingo. Lição 9, jovens. Copie 1 Coríntios 7, de 1 a 16, na versão bíblica de sua preferência. Se estiver com pouco tempo, copie somente 1 Coríntios 7, de 3 a 9. Você também pode reescrever as passagens com suas palavras ou fazer um esboço do capítulo. Fim da lição. 25 de maio, segunda, lição 9, jovens. Relacionamentos conflitantes. Em sua primeira carta à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo procurou responder algumas perguntas e dúvidas dos irmãos. 1 Coríntios 7, 1. A Bíblia não contém a carta que eles enviaram a Paulo. No entanto, podemos inferir por meio das respostas do apóstolo que as questões envolviam sexualidade, casamento e relacionamento conjugal. Quando os coríntios aceitaram a fé cristã, muitos deles passaram a conviver em lares divididos. Deveriam então permanecer casados ou romper os laços matrimoniais? É desafiador estar casado com alguém que não compartilha a mesma fé e crença. Se há diferenças na visão de mundo e religiosidade,
os diálogos, interesses e objetivos, por mais simples que sejam, podem se tornar estressantes e os conflitos fugirem ao controle. Nos relacionamentos que não têm Cristo como seu centro, podem ocorrer divergências devido ao egocentrismo de alguma das partes. Isso resulta em conflito conjugal. Por isso, a palavra de Deus orienta aos que desejam se casar a não se colocarem em um jugo desigual. Mas o que fazer no caso de já estar casado com um descrente quando aceitou Cristo? A resposta de Paulo é que, em tal situação, o cônjuge que se tornou cristão deve testemunhar sua fé ao outro, considerando isso uma oportunidade evangelística. Se somos chamados a levar o evangelho a pessoas estranhas, quanto mais deveríamos levá-lo aos que estão mais próximos de nós. Além disso, também podem ocorrer situações em que o casal é da mesma fé, mas tem convicções e nível espiritual diferentes. Isso acontece devido ao tipo de relacionamento que cada um mantém com Deus. Talvez você tenha experimentado um reavivamento, mas seu cônjuge não. Talvez as responsabilidades de seu cônjuge dificultem manter uma vida devocional consistente. Se você é a pessoa que está mais intimamente ligada a Deus, você tem a responsabilidade espiritual de testemunhar de sua fé a fim de fortalecer a fé do seu cônjuge. Fim da lição. 26 de maio, terça. Lição 9. Jovens. Expressão de amor. Ao instruir os casados a não se privarem um ao outro, o apóstolo Paulo assegurou que a vida sexual faz parte de um relacionamento matrimonial saudável. Logicamente, a relação sexual não deve ser usada como instrumento de manipulação pelos cônjuges, mas cada um deve ter o outro em autoestima, amor e respeito. A mídia que romantiza o ato sexual nunca o apresenta como um dever. Filmes, novelas, revistas e livros destacam a paixão ardente e a espontaneidade como características supremas do ato sexual. No entanto, a palavra de Deus declara que um deve ter o outro em honra e amor. Essa expectativa irreal de como deve ser o sexo entre pessoas ardentemente apaixonadas impõe uma visão distorcida aos que estão se preservando até o casamento e, ao mesmo tempo, iniciativa o sexo fora do casamento. Ao substituir a intimidade pura dos solteiros e a fidelidade dos cônjuges pelo sexo banal, o inimigo procura levá-las a beber de cisternas rotas. Tornou-se comum o sexo fazer parte do processo de se conhecer alguém antes de firmar um compromisso para sempre. Se a relação sexual não é excitante, diz o mundo, então vocês não foram feitos um para o outro. Contudo, esse é um conceito satânico. Biblicamente, como cristãos, jamais devemos acreditar que a atividade sexual na vida matrimonial deva ser o único parâmetro para medir a compatibilidade
e o amor entre os cônjuges. A intimidade vai muito além do ato sexual, que é uma manifestação da intimidade e não sua definição. No casamento, a relação sexual é uma expressão de amor que aproxima ainda mais o casal. Fora do casamento, ela priva os participantes de uma ligação mais profunda. Assim, antes do casamento, o diabo faz tudo o que pode para que você se envolva em relações sexuais e depois de casado, ele usa toda a sua astúcia para fazer com que você seja infiel ao seu cônjuge. Fim da lição. 27 de maio, quarta. Lição 9, jovens. Descubra a relação das passagens abaixo com o texto bíblico-chave da lição desta semana. 2 Samuel 11, 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 7, Hebreus 4, 14 a 16. Quais outras passagens lhe vêm à mente em conexão com 1 Coríntios 7? Fim da lição. 28 de maio, quinta. Lição 9, jovens. Relacionamento divino. Após a criação dos nossos primeiros pais, a Bíblia menciona que ambos estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis 2, 25. O quadro apresentado é de total naturalidade, pois fazia parte de um mundo antes do pecado. Contudo, depois de serem expulsos do paraíso, Adão e Eva foram obrigados a mudar seus hábitos de vida. O pecado, primeiramente, os separou de Deus e, como consequência, maculou os relacionamentos entre as pessoas. Muitas vezes somos feridos em nossos relacionamentos. Pode acontecer por rejeição, calúnia, difamação, traição e outras causas. Constantemente corremos perigo de desenvolver calos emocionais. Talvez, devido a isso, muitas pessoas se isolam. Elas temem se abrir, confiar e ser feridas novamente. Algumas já foram tão prejudicadas que têm receio de se abrir até mesmo com Deus. No entanto, a boa notícia é que Ele nos conhece intimamente e nos aceita da maneira que somos. Nossos mais íntimos amigos podem, em algum momento, nos rejeitar, mas o Senhor nunca abandona seus filhos. No Salmo 139, Davi escreveu que Deus nos conhece antes mesmo de existirmos. Você conhece a si mesmo tão bem assim? Como Deus pode nos conhecer tão profundamente e ainda nos amar? A expressão suprema de seu amor foi enviar Jesus para se tornar um de nós, viver entre nós e morrer em nosso lugar. Cristo experimentou rejeição, traição, abandono e quebra de relacionamentos. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João 1:11. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Isaías 53:3. Deus deu o primeiro passo para restaurar o relacionamento conosco. Hoje,
ele nos convida a confiar nele e dar um passo em sua direção também. Como seres humanos alienados pelo pecado, nossa capacidade de estabelecer e manter relacionamentos é limitada pelo medo da rejeição, mas ao experimentar a plena aceitação divina em Jesus, podemos reconstruir relacionamentos e demonstrar amor para com o próximo. Fim da lição. 29 de maio, sexta, lição 9, jovens. Relações matrimoniais. Na mente dos jovens, o casamento está revestido de romance e é difícil separá-lo desse aspecto com que a imaginação o envolve e impressionar a mente com o senso das pesadas responsabilidades compreendidas nos votos matrimoniais. Esses votos ligam o destino de duas pessoas com laços que somente a morte pode romper. No Sermão do Monte, Jesus disse claramente que não podia haver dissolução no laço matrimonial, a não ser por infidelidade do voto conjugal. Ele disse que qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Mateus 5:32. Posteriormente, quando os fariseus o interrogaram a respeito da legalidade do divórcio, Jesus falou aos seus ouvintes sobre a antiga instituição do casamento, conforme foi estabelecida na criação. Ele lhes chamou a atenção para os abençoados dias do Éden, quando Deus declarou tudo muito bom. Gênesis 1:31. Nesta ocasião, tiveram origem o casamento e o sábado, instituições gêmeas para a glória de Deus em benefício da humanidade. Aquilo que o próprio Pai Eterno declarou bom era a lei da mais elevada bênção e desenvolvimento para o ser humano. Jesus veio ao nosso mundo para corrigir erros e restaurar a imagem moral de Deus nas pessoas. Sentimentos errados a respeito do casamento haviam se estabelecido na mente dos mestres de Israel. Eles estavam tornando sem efeito a sagrada instituição do casamento. O homem estava se tornando tão endurecido que, pela mais trivial desculpa, podia se separar de sua esposa ou, se preferisse, podia separá-la dos filhos e mandá-la embora. Isso era considerado uma grande humilhação e muitas vezes era acompanhado do mais terrível sofrimento para a pessoa repudiada. Cristo veio para corrigir esses males, e seu primeiro milagre foi em um casamento. Assim, ele anunciou ao mundo que o casamento, quando puro e incontaminado, é uma instituição sagrada. Ellen G. White, O Lar Adventista, página 340, 341. Fim da lição.